paz do Senhor Jesus a todos. Aqui estamos nós mais uma vez, né? Agradecendo ao Senhor por tudo. A tia Lene e a minha filha Keila até falou: Nossa, nunca mais você postou nada. Demorei um pouquinho, né? Mas já vou me justificando. A Suzana, minha filha, tá tendo aula online 4 vezes por semana. Aí é uma correria, né? Porque eu tenho que ajudar ela. Mas graças a Deus por tudo que tá voltando a normal as coisas, né? Então nós agradecemos ao Senhor. Ainda não tá bom não, né? Mas se Deus quiser vai ficar. Quero estar lendo aqui em Hebreus 4:13, que nos diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem temos que tratar. Em outras versões, fala aos olhos de quem temos que prestar conta. Que nós vamos ter que prestar conta um dia diante de Deus, né? Aqui também em Filipenses 2, 10 e 11 nos diz assim: Para que, ao nome de Jesus, se dobre todos os joelhos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ainda quero ler também em Romanos 14, 11 e 12. Porque está escrito: Como vivo eu, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Diante de Deus, um dia nós vamos ter que prestar conta. Agora nós temos que servir, nós temos que obedecer a palavra do Senhor, né? Temos que andar perfeito, como diz a palavra do Senhor. Às vezes conseguimos, às vezes não. Alguns até se esforçam mais que outros, mas um dia todos nós, os que se esforçam, os que não se esforçam, os que estão relaxadamente, todos um dia irão ter que prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que fez de bom ou de mal e de tudo aquilo que deixou de fazer. Eu às vezes fico meditando no sofrimento de Cristo na cruz do Calvário e às vezes me dói, né, em saber que o Senhor Jesus entregou a sua vida para me resgatar, para me livrar do inferno. A mim, não, toda a humanidade, né? E às vezes a gente não dá o devido valor a esse sacrifício. Às vezes eu fico imaginando como Deus do alto céu, olhando Jesus aqui na terra, sofrendo daquela maneira, sentiu aquela dor, aquele sofrimento, que a Bíblia diz que Deus virou as costas para não ver aquele sofrimento. E a gente sabendo que Jesus sofreu daquela maneira, a gente não dá o devido valor ao sofrimento de Cristo. Irmã Cida, por que você está falando isso? Hoje eu quero mais uma vez falar sobre o perdão. De novo, irmã Cida, sobre o perdão? Sim. Mas dessa vez eu quero falar sobre as pessoas que erram, que pecam, que magoam e não se arrepende e às vezes acha que tem que ser desta maneira mesmo, né? A Bíblia nos diz que nós temos que prestar conta de tudo a Deus. Então isso quer dizer que se eu magoei alguém, se eu sei que eu magoo alguém com palavras ou com gestos ou com ações, eu tenho que estar sempre vigiando para que eu não venha fazer isso. E se eu sei que eu magoei, eu tenho que chegar até a pessoa e pedir perdão. Ah, mas ela é adulta, ela sabe que tem que agir dessa maneira para servir a Deus, não precisa ela ficar se importando com o que eu falo. Mas tem palavras que dói muito, que magoa muito. Tem palavras que parece que é um peso, que derruba aquela pessoa onde não devia derrubar.
quando não devia ter derrubado, quando deveria ter ajudado a levantar e a seguir firme nos caminhos do Senhor. Então, para aqueles que acham que tempo de crente é o suficiente, não. Tanto você que tem 50 anos de crente, como quem tem 30, como quem aceitou Jesus agora, vai prestar conta diante de Deus da mesma forma. Tempo de crente não salva ninguém. Eu, como missionária, não vou ser salva por causa disso. Eu vou ser salva pelo sangue que Jesus derramou na cruz para me salvar. E eu vou ser salva se eu permanecer até o fim servindo ao Senhor. E se eu magoar alguém, eu tenho que pedir perdão. Se eu vejo que tem alguém precisando de uma palavra, de uma ajuda, de uma instrução que esteja ao meu alcance, eu tenho que ajudar aquela pessoa para que ela se permaneça firme na presença do Senhor. Se eu colocar tropeço na vida de alguém, que ela venha tropeçar, que ela venha se desviar dos caminhos do Senhor, eu vou prestar conta a Deus disso, entendeu? Nós temos que vigiar muito bem. Como já falei, tempo de crente não salva ninguém, parentesco não salva ninguém. Não, você tem que fazer isso porque eu sou a sua irmã mais velha e você tem que fazer assim. Não, de maneira nenhuma. Isso não é requisito para ninguém ser salvo, não. Porque ser salvo é aceitar Jesus e obedecer a palavra. E é até o fim. Com luta ou sem luta, com perseguição ou sem perseguição, é até o fim. E o que vale para quem aceitou Jesus há 50 anos, vale também para o que está aceitando Jesus hoje, né? Talvez seja até mais brando para o que está aceitando Jesus hoje, porque ainda não conhece, né? Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que perseverar firme e que temos que obedecer. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Foi o que Jesus deixou para nós. Em nenhum momento ele nos ensinou que nós temos que atrapalhar ninguém entrar no céu, colocar tropeço. Ah, mas ela estava andando firme nas presenças do Senhor. De repente ela se afastou do Senhor e foi para o mundo, não é culpa minha. Mas eu tenho a função de ir até ela, de convidar, de orar. Se eu não tenho como ir, como falar, tenho que estar orando para que o Senhor o resgate, para que o inimigo não venha ganhar aquela alma, tá? Então é isso. E se você errou, se você pecou, e por causa do seu erro, do que você falou, do que você fez, alguém não está na presença do Senhor, você tem que orar para aquela pessoa, para que aquela pessoa volte, para que aquela pessoa venha para os caminhos do Senhor, porque disso também você vai prestar conta. Eu quero estar lendo neste momento em Isaías 55, 8, que nos diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem o vosso caminho os meus caminhos, diz o Senhor. O Senhor tem pensamento de bênção, pensamento de vitória. Tem um versículo que nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso, né? Ele pensa para nós coisas grandes, coisas maravilhosas, tanto é que ele criou o céu para cada um de nós. Às vezes o pensamento do homem é limitado, né? Pensa aqui na terra. O testemunho que eu quero contar hoje é sobre a minha filha Suzana, mais uma vez, né? Para mostrar como que Deus pensa diferente do homem. Como que o homem pensa totalmente diferente de Deus. A Suzana, há uns 3, 4 anos atrás, não me recordo direito, ela foi convidada, foi encaminhada, melhor dizendo, por uma instituição para um hospital para fazer os tratamentos. Não é os médicos a especialidade que ela passa, porque ela precisa fazer fono, físio, terapia ocupacional e ela só faz fisioterapia, né? E ela foi encaminhada porque ela precisava fazer essas outras especialidades e tudo no mesmo lugar. E nesse hospital disseram que tinha todas essas coisas. E nós fomos na triagem. Fiquei muito feliz. Nossa, fazer tudo no mesmo lugar. E ainda pelo governo, né? Não ia precisar pagar. Eu falei, nossa, fiquei muito ansiosa. Eu fui. Aí chegando lá, os residentes me atenderam
e muitos, né? Aí faz aquele monte de pergunta, desde quando a criança nasceu, ou melhor, desde a gestação e tal. E eu expliquei tudo, né? E depois entrou o professor, que era um médico, né? E aí ele começou a me fazer pergunta, eu fui respondendo, aí ele perguntou para mim assim, qual as necessidades da Suzana? Aí eu falei, ela não anda, ela não fala, ela tem baixíssima visão, se alimenta por sonda e fui contando, né? E só ouve, né? A audição dela é muito boa. Aí ele falou para mim assim, então ela está em estado vegetativo. Eu falei, não, a Suzana não está em estado vegetativo. A Suzana estava do meu lado, né? Eu falei, aqui a Suzana, ela não está em estado vegetativo. Ela ouve muito bem, ela entende muito bem. A gente não consegue entender ela, mas ela entende muito bem. Aí ele falou para mim assim, você precisa trocar ela, precisa dar comida para ela, precisa carregar ela. Eu falei, sim, então ela está em estado vegetativo. Aí, não, ela não está em estado vegetativo, né? Ela tem todas essas limitações, mas ela é muito esperta, né? Ela consegue entender a gente, ela consegue até passar algumas coisas para a gente que não consegue entender ela, então não creio que seja em estado vegetativo. Aí ele perguntou para mim assim, quantas vezes ela é internada por mês? Não entendi muito bem a pergunta, mas falei assim, ela foi internada, foi 2 ou foi 3 vezes, né? Que foi as vezes que ela tinha feito cirurgia, né? Aí ele falou assim, no mês? Eu falei, não, isso durante a vida dela, até agora. Que ela foi internada uma vez para fazer cirurgia de coluna, outra fazer cirurgia de quadril, outra para colocar a sonda. Aí ele falou assim, não, você não está me entendendo, eu quero saber quantas vezes ela é internada por mês. Eu falei, não, ela nunca precisou ser internada fora as vezes que foi fazer a cirurgia. Aí ele falou para mim assim, tá, e quantas vezes ela tem pneumonia no mês? Eu falei, não, ela nunca teve pneumonia. Aí ele ficou irado. Ele falou para mim assim, mãe, eu sou médico, professor, e você quer dizer para mim que uma pessoa acamada em estado vegetativo nunca teve pneumonia? Eu tenho não sei quantos anos de experiência. Eu falei para ele assim, a minha filha nunca teve uma pneumonia. Aí ele falou para mim, então você vá para casa e você espera o hospital entrar em contato com você para fazer os tratamentos. Eu falei, tudo bem. E aí eu fui para casa, né? E até hoje eles nunca me ligaram. Acho que eles não gostaram da minha resposta. Mas, irmãos, vê como que Deus é, como que Deus é poderoso. Para os médicos, uma pessoa que tem as necessidades da Suzana, que tem as dificuldades dela, teria que ser uma pessoa que vivesse entubada na UTI. E Deus age da Suzana de maneira super diferente. A Suzana, apesar das limitações dela, ela gosta de ir para a igreja, ela gosta de sair, ela gosta de ouvir hino o dia inteiro ela ouvindo louvor. Tudo isso Deus na vida da Suzana, né? Porque para o homem é uma coisa completamente diferente, é uma coisa impossível, né? Ele até jogou na minha cara que ele tinha muitos anos de médico, de profissão, e ele não tinha visto isso, mas graças a Deus, né? Nós que servimos a Deus, vemos isso todos os dias, porque o nosso Deus é assim. Ele pensa diferente do homem, ele age diferente do homem, ele faz tudo diferente do homem. E tudo que Deus faz é muito bom. Desde o princípio, né? Desde lá de Gênesis, quando ele começou a criar a terra, criar o mundo, no final ele via que era muito bom. E até hoje é muito bom tudo que Deus faz na nossa vida, né? Nesse momento eu quero pedir a vocês que estejam compartilhando o vídeo, né? Dando seu like aí, comentando, tá? Teve umas pessoas que falaram para mim que não sabe comentar no YouTube, né? Então, mas pergunta para alguém aí, um filho, né? Que os jovens de hoje são muito espertos, até as crianças são muito espertas. Pergunta aí, né? Esteja comentando, tá? E fica assim. Vocês orar por mim e eu oro por vocês e ficamos todos na paz do Senhor Jesus.